Aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula. Nesse tópico, nós iremos falar sobre cloud, ou seja, uma das primeiras tecnologias aqui habilitadoras da indústria 4.0, que também é muito importante aí, que tem sido muito apresentado no nosso dia a dia, nos dias atuais. Tá? Então, o que seria o cloud computing? Ou seja, o que é? É uma computação em nuvem. Então, você já ouviu falar, por exemplo, seu tablet, as suas ações que você tem, boa parte dos seus aplicativos, e-mail, fotos, todos estão sendo armazenados na nuvem, né? Então, o conceito de entregar uma computação ao usuário como um serviço e não mais como um produto, tá? Então, o que ele é? Ele é uma tecnologia que visa a conectividade e a grande escala da internet para hospedar os mais variados recursos de programas e dados. Ou seja, você vai armazenar toda essa questão de recursos, dados, num grande banco de dados, tá? Então, dessa forma, permite que eu venha ter um acesso remoto. Então, por exemplo, hoje você tem um celular, que se você comprar um celular novo, você consegue, através da sua conta do Gmail, por exemplo, né, resgatar todos os seus dados que estão na nuvem. Todas as fotos que você tirou, você vai conseguir resgatar essas informações. Por quê? Todos esses dados têm um backup exclusivo que está armazenado na nuvem. E você consegue, de qualquer lugar que você estiver, né, você buscar esses dados, esses arquivos, né? E uma forma que nós podemos também interpretar seria a questão do acesso remoto a softwares, né? Então, essa questão de você ter licenças aplicadas na nuvem para que, tipo, por exemplo, um software, quando ele é conectado à internet, ele busque essa licença, é uma forma de você burlar, quebrar de vez a questão da pirataria, tá? Então, para que serve? Então, no modelo tradicional da computação, o usuário precisava investir em softwares, hardwares, sistemas operacionais para montar uma aplicação desejada, né? Então, com o cloud computing, né, isso tudo mudou. Então, o usuário paga somente pelo serviço, alocado de uma forma flexível de acordo com a necessidade daquele momento. Então, eu posso criar uma máquina virtual ao qual eu vou ter ali algumas capacidades da minha máquina e eu vou acessar ela de forma remota. Então, é uma forma também a qual o cloud computing tem se apresentado. Tá? E como que funciona, né? Então, para conectar os usuários, os recursos centralizados, o cloud computing utiliza servidores remotos. Então, em cada um dos lugares do mundo, nós temos servidores, que esses servidores vão estar basicamente enviando esses dados em qualquer parte do mundo. Então, eu vou trazer um exemplo bem clássico aqui, ó. Nós temos, por exemplo, aqui um mapa, né? E servidores, eles estão conectados, né? Então, os servidores armazenam todos os dados e programas de que o usuário precisa e pode estar no seu próprio país ou em outro lugar do mundo. Então, basicamente aqui é um mapa, né, mostrando como que é feito essas interligações. Então, você pode ter ali cabos de fibras aqui que passam aqui em cada uma da parte dos países. E aqui é feita a interligação entre os mesmos. Então, é dessa forma que você consegue se conectar às informações, aos dados da nuvem, né? E aí o que acontece? Um exemplo seria o Google, tá? Então, por exemplo, você vai ter um armazenamento ali de dados. Pô, em vez de você ter um disquete, naquela época, né, um disquete, um pendrive para poder armazenar os seus dados, né? Você pode contratar um serviço da Google, ao qual você vai ter um drive, ao qual você vai armazenar todos os seus dados ali, por exemplo. E aqui um exemplo básico, né? Então, 200 GB você vai pagar, por exemplo, 99 basicamente R$ 100 por ano, e aí isso aí é parcelado em 12 vezes, né? Então, cabe no bolso. Então, basicamente é uma forma mais segura de você ter sempre os dados confiáveis ali, sempre estando acessíveis a partir do momento que você tiver internet também, né? E aí, qual é o impacto do cloud computer no mundo, né? Então, o mundo está migrando para o conceito onde não é mais necessário a aquisição de hardware, software ou infraestrutura, né? Tudo funciona como um serviço, pagando somente pelo que você vai utilizar. Então, é essa a atenção, né? Esse é o foco. Você só requerer serviços ali, assim como eu tinha mencionado na questão do Uber,
que você, ao invés de você ter um carro, você vai ter o serviço ali disponível ao usuário, é o mesmo conceito que está sendo utilizado na questão do cloud computing, né? Então, como que era no passado? Vou trazer um exemplo bem clássico aqui para você entender melhor, tá? Então vamos supor aqui um CD especial aqui de música, né, do Michael Jackson, né? Quem não gostava do Michael Jackson? E ali basicamente você comprava um CD e você tinha ali basicamente umas 13 músicas e ali você ouvia aquele CD e você era apaixonado, você tinha uma coletânea, né? Então qual o primeiro passo para você ouvir, na verdade, o Michael Jackson? Você saía para poder comprar um CD. Depois, você teria que utilizar um rádio ou um Discman para poder ouvir esse CD. Porém, o que é um Discman para o pessoal da mais antiga, né? Então, Discman é esse formato aqui, onde você colocava um CD. Basicamente, era um rádio portátil, ao qual você tinha as opções de escutar músicas pelo CD e tinha também a questão de rádios, tá? E com isso você poderia utilizar e ouvir essa música do Michael Jackson, né? Então você não podia esquecer o CD, né? Vamos supor que eu vou fazer uma viagem, eu não posso esquecer o CD, porque senão eu não vou estar ouvindo Michael Jackson, tá? Então ele é limitado também em relação às músicas. Então só tinha ali 13 faixas de músicas. Então ouvir essas 13, tinha que repetir ou trocar o CD, né? Então, se quisesse ouvir, que nem eu mencionei, você precisava trocar o CD, comprar um novo CD, tá? Então, no presente momento, nós temos essa ferramenta muito inteligente, que é muito portátil, que seria o Spotify. Existem outras ferramentas também muito interessantes, tá? Mas como que funciona o Spotify, né? Basicamente, você vai ter uma plataforma na qual você vai ter basicamente todos os álbuns do Michael Jackson. Então você consegue ter todos os acessos desde quando ele era criança ali, todos os as gravações que ele fez, todas as músicas, né? Você consegue também configurar. Então todo esse serviço foi direcionado a uma plataforma streaming, a qual você consegue baixar esses dados e ouvir aonde você quiser, né? Então você não precisa mais sair para comprar um CD, não requer um dispositivo dedicado para poder funcionar, basta o seu celular ali, acessa de qualquer PC, tablet ou smartphone, você pode ouvir várias e várias músicas de vários álbuns, você pode procurar música de qualquer artista que você quiser. Então vamos supor que eu enjoei de Michael Jackson, agora quero ouvir Madonna, por exemplo, e vai indo, tá? Então você consegue ter uma maior gama de possibilidades. E como que funciona isso, né? Como que é possível, né? Então você vai ter diversos servidores em qualquer um dos países. Em cada servidor que você chegar, você vai se conectar à internet e esse servidor vai procurar o servidor no Spotify. Com isso, ele vai te trazer a informação ali que você necessita de acordo com o cloud computing, ok? Então, acredito que o cloud computing já está substituindo toda essa questão de armazenamento de dados que você tem fisicamente, e aí você paga basicamente um stand lá, reserva um espaço, né, que você vai armazenar os seus dados. Então isso é muito importante, principalmente para empresas que vendem softwares, né? Você pode criar máquinas virtuais ali, que você já disponibiliza software e você não precisa mais criar o hardware. Você simplesmente vai ter toda essa questão do acesso remoto a essa máquina. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa primeira tecnologia que nós estamos abordando aqui. Então, o Cloud Computing é muito interessante. Então, com certeza você já deve ter utilizado ou está utilizando a questão do Cloud Computing. Então, te vejo na próxima aula, ok? Até mais!